A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E hoje nós vamos ver o verso no Evangelho de João, capítulo 4, verso 14. Diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Que água maravilhosa que o Senhor Jesus nos concede, que faz jorrar uma fonte de água para a vida eterna. Essa é a água da vida. Eu quero falar no dia de hoje sobre 12 dimensões da vida no Evangelho de João. A palavra vida no Evangelho de João aparece cerca de 40 vezes. E nós vemos aqui, olha, a água da vida. Jesus é a água da vida. E ele pode nos dar essa água da vida que sacia a nossa sede. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 36, o Senhor diz: e o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna. Aqui nós temos o fruto da vida. Cada alma que a gente ganha para Cristo é um fruto da vida eterna. Portanto, temos a água da vida, o fruto da vida. Vamos ver outra dimensão da vida no Evangelho de João, capítulo 6, verso 35. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Olha aí, o pão da vida é a água da vida. Jesus sacia a nossa sede, Jesus sacia a nossa fome. Então nós temos a água da vida, o fruto da vida, que são aqueles que nós trazemos para Cristo, e o pão da vida, a água da vida, o fruto da vida, o pão da vida. O que mais nós vamos ter aqui da vida? João, capítulo 6, verso 68. Respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. As palavras da vida. Quem é que tem as palavras da vida eterna? Jesus. Então nós temos a água da vida, o fruto da vida, o pão da vida, as palavras da vida. João, capítulo 8, verso 12, falou-lhes, pois Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz da vida. A água da vida, o fruto da vida, o pão da vida, as palavras da vida, a luz da vida. Que mais nós temos da vida no Evangelho de João? João, capítulo 5, versículo de número 26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, o Pai tem a vida em si mesmo. Portanto, nós temos aqui o Pai da vida, que é Deus. Assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Nesse verso, temos aqui o Pai da vida e o Filho da vida, o Filho que nos dá a vida. A água da vida, o fruto da vida, o pão da vida, as palavras da vida, a luz da vida, o Pai da vida e o Filho da vida. Mas também, se o Pai da vida e o Filho da vida, o que falar do Espírito? João, capítulo 6, verso 63, diz: o Espírito é que vivifica. A carne para nada aproveita. A palavra que vos diz são Espírito e vida. O Espírito é que vivifica. Portanto, temos o Espírito da vida, que é o Espírito de Deus, que nos dá vida. Temos o Pai da vida, o Filho da vida, o Espírito da vida. Olha aí, já vimos então 8
dimensões da vida: a água da vida, o fruto da vida, o pão da vida, as palavras da vida, a luz da vida, o Pai da vida, o Filho da vida, o Espírito da vida. Mas João, capítulo 5, verso de número 39, são palavras de Jesus que diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então aqui nós temos as Escrituras da vida. A palavra de Deus são as Escrituras da vida. Que mais nós temos da vida no Evangelho de João? Nós vamos ter o mandamento da vida. João, capítulo 12, versículo de número 50. João 12, verso de número 50. Lemos assim: eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o mandamento da vida. Porquanto que eu falo como o Pai me tem dito. O mandamento da vida. Que mais nós temos da vida no Evangelho de João? Nós temos em João 17, verso 3, aqui: e a vida eterna é essa, que conheço a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste. Esse aqui, conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus, esse é o conhecimento da vida. Há conhecimento que não nos dá vida, mas o conhecimento da vida é conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem ele enviou. E para terminar, vamos a João, capítulo 5, versículo de número 29. Lemos assim: e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Haverá duas ressurreições: a da vida, para aqueles que fizeram bem, para aqueles que receberam da água da vida, do pão da vida, das palavras da vida, seguiram a luz da vida, tiveram o Pai da vida, o Filho da vida, o Espírito da vida, obedeceram ao mandamento da vida, meditaram nas Escrituras da vida, conheceram o conhecimento da vida e vão ter a ressurreição da vida. Portanto, que eu e você alcance a ressurreição da vida. 12 dimensões da vida no Evangelho de João: a água da vida, o fruto da vida, o pão da vida, as palavras da vida, a luz da vida, o Pai da vida, o Filho da vida, o Espírito da vida, as Escrituras da vida, o mandamento da vida, o conhecimento da vida e a ressurreição da vida. Que Deus te abençoe. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique na foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist e ali você vai encontrar 227 pastas com um total de 6.335 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva, que Deus te abençoe e que você receba a vida. Amém.